Recentemente, o país passou por um apagão, pelo menos boa parte dele. Algumas horas aí que nós ficamos sem energia, e isso foi o suficiente para causar um maior rebuliço na população, imprensa, por aí vai. Mas vocês já pararam para pensar o que aconteceria se a gente ficasse dias sem energia elétrica? Ou meses? Quem sabe, na pior das hipóteses, tempo indeterminado. Enfim, já pararam para pensar como é que seria a humanidade, a nossa sociedade, no Brasil, sem energia elétrica? Pois é, tem gente que já pensou nisso e fez uma baita de uma história, um universo compartilhado, girando em torno desse assunto. E eu estou falando de Apagão, Cidade Sem Lei e Luz, criado por Rafael Fernandes e Camaleão. Vem comigo que eu vou contar tudo sobre essa saga Pai d'Égua. E claro que você já vai chegar logo clicando no like, se inscrevendo no canal caso ainda não esteja inscrito e ativa logo o sino para receber notificações de vídeos Pai d'Éguas, que nem esse que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Mas voltando ao assunto, não deixa de ser curioso, né? O quanto que às vezes a gente atrela, né, através da ficção científica e tudo mais, essas elucubrações, né, exercícios de imaginação, em que as distopias elas acontecem diante de um cenário catastrófico, extraordinário, vamos dizer assim. E aí não faltam motivos. Tem apocalipse zumbi, invasões alienígenas, invasões transdimensionais, revoluções tecnológicas, mas não deixa de ser curioso que a distopia criada aqui por Rafael Fernandes e brilhantemente ilustrada por Camaleão, ela faça um exercício bem mais relativamente simples, em que basta faltar luz durante muito tempo para que o caos se instale no nosso país, mais especificamente aqui na história, né, na cidade de São Paulo, que é usado como cenário para essa verdadeira guerra civil, né, para esse caos de que nós estamos falando aqui. Rafael Fernandes e Camaleão, pessoal, para quem ainda não está situado, Camaleão trabalhou na revista Média, e Rafael Fernandes, né, quadrinista, roteirista da editora Draco, já lançou muita coisa em outras editoras também, no cenário independente e tudo mais, dentre eles um bastante famoso, Ditadura no Ar, e, né, ilustrado por Abel. A gente precisa falar, inclusive, sobre esse quadrinho também, que é simplesmente sensacional. E o primeiro, vamos dizer assim, ensaio de imaginação com esse tema saiu, inclusive, na revista da Draco, né, na Imaginários número 1, em 2013. A partir daí, eu acredito que esse embrião aí foi maturando e eles lançaram depois uma campanha de apagão extra no Catarse, campanha, né, vencedora, muito bem sucedida, e depois lançaram uma edição, vamos dizer assim, de fôlego maior, elaborando um pouquinho mais esse universo aí, e aqui surgiu Cidade Sem Lei e Luz. E esse universo compartilhado, pessoal, né, é multiplataforma, inclusive, onde a própria ordem, vamos dizer assim, de leitura que o Rafael indica nas redes sociais, inclusive, é que você primeiro leia Apagão, Cidade Sem Lei e Luz, depois Apagão Extra, em seguida foi feita uma audiosérie, vamos dizer assim, um audiojogo, um audiogame, que está disponível nas mais variadas plataformas, YouTube, no site, inclusive da Rede Geek, e até mesmo no Spotify também, em que é Apagão Entre o Lobo e o Cão, de aproximadamente 5 capítulos. Ela é dividida em 2 linhas narrativas. É impressionante ali a fluidez e a acidez também do roteiro do Rafael. Após essa audiosérie, foi lançada depois Fruto Proibido. Fica a dica, tá, pessoal? Procurem essa audiosérie antes de ler Fruto Proibido, pois ela serve, vamos dizer assim, como um prequel, né? Apresentando algumas personagens que vão brilhar aqui em Apagão Fruto Proibido. Fruto Proibido já tem a participação, inclusive, de Abel, que desenhou, também fez a arte aqui da Ditadura no Ar, junto com Rafael Fernandes. As cores magistrais aqui foram feitas por Fabi Marques. Depois disso, pessoal, já comemorando meio que os 10 anos, assim, vamos dizer assim, de lançamento do Apagão, foi lançada mais um quadrinho
expandindo aí, continuando as histórias, que é Apagão, Fogo nos Fascistas. A própria saga também, ela é multiplataforma e ela também rendeu um card game, que é Apagão, Ruas de Fúria. Então, pessoal, para eu dar uma mostra grátis assim do que esse fantástico universo, sabe, propõe pra gente, eu vou mostrar um pouquinho da arte de Apagão Extra e Cidade Sem Lei e Luz. Vem comigo aqui para olhar um pouquinho esse quadrinho Pai d'Égua. E em Apagão, Cidade Sem Lei e Luz, nós somos apresentados a uma história que acontece ora em flashback também, mas também mostrando que nos dias atuais, já tem uns 3 meses aí que a cidade ficou sem luz e ela literalmente virou um caos. Tomada por gangues, por milícias, a cidade está literalmente entregue nas mãos de quem tiver mais poder ou mais força. E é justamente nesse contexto de caos urbano que surgem alguns grupos que se propõem a criar comunidades e defender essas comunidades, né, da melhor forma possível. Aqui eu destaco, né, os heróis, vamos dizer assim, dos nossos quadrinhos aqui, que é a tribo, a gangue dos macacos urbanos, que tem aqui no seu líder de campo, né, o exímio atleta de parkour e capoeirista Mandril. A tribo dos macacos urbanos, pessoal, eles tomam conta, né, isolaram um perímetro e junto com o seu grupo lutam contra as mais diversas formas de ameaça. E aí, pessoal, grupos neonazis, gangues, que querem apenas, em nome da sobrevivência ou em nome da sobrevivência do mais forte, brigar por alimentos e por aí vai. Então, diante desse contexto de caos em que não existe autoridade constituída, até existe, mas não é muito o foco da história. Inclusive é determinado um toque de recolher, em que a partir de determinado horário, se a polícia encontrar alguém na rua, ela trata literalmente como criminoso. E isso, obviamente, só bota mais pressão nessa panela, né, que está prestes a explodir. E é nesse contexto aqui que eles encontram 2 irmãos, né, Dori e Bia, que, diante do sequestro de Bia por uma gangue com fins religiosos, assim, uma seita, e o Dori acaba sendo recrutado pelos macacos urbanos e treinado por eles com a missão de tentar resgatar a sua irmã. E é justamente através desse contexto, né, do olhar do Dori, que está sendo apresentado, vamos dizer assim, para a violência mais extrema, né, na rua, e inclusive também a conhecer um pouquinho do dia a dia da tribo dos macacos urbanos, é que nós vamos conhecer um pouquinho de como é que está a situação da cidade de São Paulo, os bairros tomados. E aqui, pessoal, nós somos brindados aqui com a arte fantástica, né, impactante do Camaleão, um traço que brilha, né, dito com perdão do trocadilho. Em meio a tanta escuridão, ele utiliza, vamos dizer assim, o seu traço, um traço pesado, sujo até, para tentar nos mostrar e nos contextualizar um pouquinho da situação, né, da cidade de São Paulo. Então, aqui, o líder de campo, né, eu falei para vocês, era o Mandril, mas o líder espiritual é o Apoema, professor deles. Senhores, através das várias páginas aqui que nós somos apresentados, através de textos, recortes de jornal, Rafael e Camaleão nos apresentam literalmente uma cidade virada de cabeça para baixo. E é muito, mas muito interessante a forma como eles utilizam cenários famosos da cidade de São Paulo como palco para as mais variadas lutas e batalhas em nome da sobrevivência dos nossos protagonistas. Após isso aqui, pessoal, em Apagão Extra, uma história curta, de 24 páginas, né, também coloridas, também ilustradas pelo Camaleão, nós somos mostrados a uma missão que Mandril está atrás de uma bateria para carregar equipamentos para tentar salvar um amigo. Eu não posso dizer aqui que é um amigo, que eu vou entregar spoiler aqui para vocês. Pessoal, não deixa de ser interessante, né, a forma como a distopia criada por Rafael Fernandes e Camaleão, e depois, né, pelos outros artistas que trabalharam também nas continuações, nas outras histórias, é que às vezes a realidade ela compete um pouquinho com a ficção.
Não vamos lembrar, né? Apesar do apagão que nós tivemos aí recentemente, foram poucas horas. E a maioria dos estados aí também ficou sem luz durante 2, 3, 4 horas. Mas não vamos nos esquecer que em novembro de 2020, o Amapá ficou 22 dias sem energia. E para tentar ilustrar melhor de como é que foi um pouquinho desse cenário dantesco, né, que se criou, um artista, né, que nós conhecemos, o Toniel Oliveira, quadrinista, fez várias histórias em quadrinhos, trabalha com animação e tudo mais, e ele mora em Macapá. Nas redes sociais, ele criou uma breve história com alguns quadros, mostrando o cenário dantesco, em que a população, né, diante daquele caos, também urbano, sem energia, os alimentos estragando e tudo mais, foi vítima literalmente do descaso das autoridades. E esse descaso trouxe consequências drásticas para a população, né? Os hospitais sem energia também, mesmo os que tinham geradores também, amargaram várias horas, vários momentos, vários períodos. Isso trouxe vítimas, trouxe consequências. E isso foi muito bem ilustrado pelo próprio Toniel na época. Eu vou deixar inclusive o link, né, do perfil dele no Instagram e tudo, onde ele deixou essa história disponível. E mostrava que, diante disso, infelizmente, diante da escassez de recursos, aumentou demais os preços. Né? Gelo era comprado pelo olho da cara, né? Alimentos não perecíveis também. Tudo isso foi ricamente ilustrado numa história curta, em que o Toniel nos mostrou, inclusive, a própria revolta da população diante desse descaso. E aí, pessoal? Já conheciam o quadrinho? Já leram? Tem interesse? Eu vou deixar no link na descrição do vídeo o endereço da Editora Draco, onde vocês podem encontrar todos os quadrinhos que eu falei para vocês. E eu também vou deixar o link na descrição da Amazon, que também tem os quadrinhos e o board game, inclusive, lá disponíveis, caso vocês queiram comprar. Espero sinceramente que vocês se cuidem e até o próximo vídeo, pessoal.